merda, até a minha internet, gente, eu vou morrer. Call is now being recorded. Bom dia! Bom dia! Pessoal da escola, Eliane, pessoal de casa. Bom dia a todos, pessoal que está aí na escola, pessoal que está em casa, né, Cecília? Sejam bem-vindos aí à nossa aula de língua portuguesa, mais uma aula. Começando o segundo bimestre, com planos para o ano já. Eliane, fala para nós um pouco dessa capa. Vamos conversar, ver o que eles têm a dizer para nós, né? Eu acho que a gente tem muito para ouvir também. Vamos, gente, olha, não é por acaso que está aqui essa capa, né? E eu gostaria de ouvir se vocês sabem, se alguém tem ideia, o que essa imagem representa? O que é isso? Alguém tem ideia do que seja? Ai, Giovana, que linda! Diário de Anne Frank. Você leu, Giovana, esse livro? A Beatriz Segura. Olha, segura, Giovana, quantos alunos que já leram o Diário de Anne Frank. Olha aí a Mônica, Júlia, perfeito. Logo mais nós vamos falar um pouco mais sobre ele, né? Passo a palavra para a Cecília se quiser falar alguma coisa. Vocês que já leram, vocês conseguem, agora vamos pensar em termos de como produzir um texto. A gente tem várias opções de produção de texto. Quando você vai para um vestibular, a instituição, ela coloca na proposta o tipo de texto que você tem que escrever e o gênero. Será que a gente consegue pensar que tipo de texto é o Diário de Anne Frank? Que gênero de texto é o Diário de Anne Frank? Ó, estou provocando vocês. Vale colocar o que vier na cabeça, tá bom? Não precisa ficar preocupado. Ou libera o microfone. Já colocaram aqui a Júlia Valência, biografia. Muito bem. Quem mais? Quem mais, gente? Que outro gênero que poderia ser? José também colocou biografia. Diário. O Fernando falou diário. Fernando Diário. Vamos pensar um pouquinho na palavra biografia. Bio quer dizer vida, grafia, escrita. Escrita sobre uma vida. Biografia é igual a autobiografia? Sara. Depende, a Beatriz está falando. Sarah. Sim, do que, Beatriz? Bom dia. Depende do que, hein, Seguro? Diga para nós. Aí, autobiografia é quando você escreve sobre si mesmo. Exatamente isso. E a biografia, a gente escreve de alguém, pode ser de qualquer pessoa. É isso mesmo. Quando a gente usa autobiografia, necessariamente é sobre nós mesmos. Se você vai falar, vou escrever uma biografia sobre mim, então eu vou fazer uma autobiografia. Diário é uma autobiografia. Será necessariamente? Aí existem, vamos dizer, nuances, né, do tipo de texto que a gente quer escrever. O diário é algo bem... É uma conversa, né? Está mais próximo de uma conversa com alguém. Geralmente com o próprio livrinho ali, com o próprio diário. No caso da Anne Frank, ela estava conversando com quem? Quem lê o livro sabe dizer? Ixi, agora pegamos, hein, Eliane? Com quem que a Anne Frank estava conversando, gente? Vamos lá, o pessoal que lê o livro. Com os leitores, a Tawane colocou aqui. De certa maneira, sim, porque nós estamos presentes na vida da Anne Frank quando a gente lê o livro, certamente. Mas quando você... Alguém aqui já fez um diário? Era uma coisa muito na moda
na época da Anne Frank, por isso ela ganhou de aniversário um livrinho próprio, vamos dizer, um caderno próprio para escrever, chamado Diário, próprio para escrever sobre você mesmo, que tinha um fechinho especial. A gente acha para comprar na papelaria até com cadeadinho, já viram? Cadeado. Eu já tive um diário. Vocês já tiveram diário? Desse que o Eu já. cadeado. Ah, e aí no diário você geralmente escreve, meu querido diário, não é assim? Hoje eu acordei e comecei a participar da aula de língua portuguesa. A Mônica já escreveu, ó, nada demais, você escrevia impressões diárias suas, do dia a dia, não é? Exatamente. Você é livre para escrever sobre o seu cotidiano. Olha lá, seguro. Ah, isso aí. Exatamente, José Inácio, você conversa com o diário. E a Anne Frank, ela quando recebeu o diário, ela começou a escrever, só que ela falou, eu não quero falar com o diário, eu vou falar com uma amiga. Por que será que ela inventou uma amiga imaginária, né? Aí vocês vão, fica essa pergunta no ar, né? Ela conversou com uma amiga imaginária de nome Kitty. Fica a pergunta no ar, por quê? Por que será que ela inventou essa amiga imaginária? Ela teve essa necessidade, de acordo com as circunstâncias, né? Em vez de falar meu querido diário, ela falava querida Kitty. Hoje, tal, 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 tal. Mas Ó, aí a gente vai. a Beatriz começar. Segur colocou porque ela precisava de alguém para conversar, já que vivia no anexo. Exatamente, Seguro. Ela vivia fora do contexto da normalidade, né? Vivia presa. Mas, Eliane, toca a aula aí, porque a gente vai seguir. Vamos voltar a falar do Diário de Anne Frank mais para frente, tá? Agora, continuando aqui, voltando um pouquinho na nossa aula da semana passada. Essa é a devolutiva do quiz. Esses são os 3 primeiros classificados. Foi o Augusto, a Júlia Micaele, a Sária Gomes, com a maior nota aqui, né? Maior score. E teve vários alunos com nota 10 também, mas é que daí o score vai diminuindo, de acordo com o tempo que o aluno gasta para responder as perguntas, ou eu acredito que é o número de vezes que ele fez também marca o score, né, Cecília, ou não? Sim, se ele foi bem rápido, ele ganha um score melhor, né? E tudo isso a inteligência artificial leva em conta. Ó, Beatriz, fiz... Nossa, 38.298 vezes, Bia. Isso, a persistência é o que leva ao sucesso. Com Ó, vê o certeza. inventor da lâmpada, né? Depois vocês pesquisem aí o número de lâmpadas que ele estragou para chegar numa lâmpada que funcionasse. Mas nós vamos considerar a nota que vocês tiraram. Eu coloquei os 3 primeiros aqui, né? O Augusto é da segunda série A, ele não colocou a série. É importantíssimo que coloque, porque, assim, alguns alunos a gente sabe, mas aluno que tem o mesmo nome é difícil. Então, a Júlia Micaele da segunda série, terceira série C, não colocou aqui também, e a Sara da terceira série B. Mas é importante colocar a série para nós aqui, tá bom, gente? Essa vai ser a primeira nota, que vocês vão iniciar com a primeira nota. E vai ser postado para vocês o quiz, na verdade, ele fecha amanhã. Então, se tem algum aluno aqui na sala, ou na sala de aula presencialmente, ou aqui na sala do Meet, em casa, que não fez o quiz ainda, está lá no Class disponível para que vocês respondam. E ele vai ficar aberto só até amanhã. Então, o aluno que não conseguir fazer, vai ter a chance de fazer outras atividades no decorrer do bimestre. Mas essa atividade foi um combinado que ela estaria aberta por uma semana. Então, amanhã ela fecha para que a gente possa postar para vocês lá no Classroom a devolutiva desse quiz. Esse quiz, né, ele visa aprimorar a primeira competência do Enem. Nós estudamos com vocês as competências, 5 competências, e a primeira competência aqui é o domínio da escrita formal da língua portuguesa. Então, vocês precisam saber muito sobre concordância verbal, é cobrado no Enem, é cobrado no Saresp também, então é importantíssimo que vocês tenham esse conhecimento. E lá
nessa devolutiva, se quiser passar, Cecília. Essa devolutiva, ela estará assim, eu coloquei um exemplo aqui para vocês. Então, vai ter a primeira questão e o comentário do porquê a alternativa está correta ou porquê que aquela alternativa ela está errada. Então, vocês vão poder entender um pouco melhor o porquê que vocês erraram ou, né, o porquê do acerto. Às vezes, algum aluno acertou chutando e não porque sabia a resposta. E depois dessa devolutiva, vocês podem anotar as dúvidas lá mesmo no Class, na hora que tiver a postagem, e a gente faz um bate-papo ali mesmo. Tira a dúvida de vocês, conversa por ali, ou anota e pergunta para a gente na aula do Meet também, que nós estamos aqui para ajudá-los. Inclusive, esse exemplo aqui, ele traz, olha, a alternativa C. Já haviam soado 15 horas. Veja, e ele coloca aqui, ela está correta. Por que já haviam soado? Porque o verbo haver não está no sentido de existir. Lembra que a gente comentou sobre isso no começo da aula? Se estivesse no sentido de existir, não ia para o plural. Muito bem, mas isso são detalhes que a gente vai, com o tempo, pegando. E é importante prestar atenção para não cair em engano, né? O material, então, vai estar disponível a partir do dia 13, amanhã, para vocês. Assim que finalizar o quiz eu finalizo amanhã e posto já o material para vocês no final da tarde, tá? Agora, nós entramos aqui nesse slide, vocês estão vendo o nome Cápsula do Tempo e algumas imagens. Alguém reconhece aqui? Tem a legenda, né, para quem não reconheceu. De que país se trata? Alguém sabe dizer o país? Itália. Itália, Fernando. José, Tawane. Fernando falou também. Quem tem a oportunidade de fazer, né, de viajar, depois de passar a pandemia e conseguir um dia ir para a Itália, que é um sonho, acho que de todos nós, né, meu é. Ai, meu também, vamos ver. Visitar a cidade de Pompeia. Lá nós temos uma cápsula do tempo, e isso nos encanta. É uma cápsula do tempo não intencional, porque os habitantes foram tomados de surpresa por um calor de, se não me falha a memória, uns 400 graus centígrados, alguma coisa nesse nível, que carbonizou na hora as pessoas e as transformou em pedra. Então, nós vemos as pessoas exatamente na posição em que estavam quando foram atingidas. Então, de um lado, nós temos pessoas deitadas, crianças, um ali na frente parece que estava se levantando, deve ter ouvido alguma coisa. Temos do outro lado uma pessoa que debruçou, né, a cabeça sobre as mãos ali, pensativo, e em volta dessa pessoa vários objetos. Toda a cidade, a vila, na verdade, ela foi calcificada e virou uma cápsula do tempo. Ó, o José Inácio está falando que os animais também se transformaram em gessos de pedra, inclusive acharam um cavalo e um cachorro, e até hoje tem coisa lá escondida que eles procuram ainda. E o Fernando diz que é um museu a céu aberto, exatamente. Um museu feito de forma não intencional pelo ser humano e calcificou, inclusive, porcos, cachorros, cavalos, e essas peças estão colocadas lá para os visitantes. Então, você olha de perto, tem um, inclusive, que os dentes estão intactos, assim, você consegue ver a dentição da pessoa, e é algo muito impressionante. E por que será que nós estamos falando de cápsula do tempo? Porque são eventos que impactam as pessoas e que ficam congelados no tempo. Eu tive uma experiência semelhante quando eu fui visitar no interior de Minas Gerais, a cidade de Ouro Preto. Conforme eu fui chegando por cima, né, na estrada, avistando aquele vale,
Nossa, parecia que eu estava viajando no tempo. Deu, assim, os prédios, muitos prédios, o centro histórico é muito conservado, você entra naquele ambiente que automaticamente já te remete a um outro século, que não o século XXI, claro. Nós vamos lá para o século XIX, né? E é muito impactante. E antes, né? 19 anos. É muito impactante. O que nós estamos vivendo? A Anne Frank, por que ela tem a ver? Né? Nós começamos a aula com a Anne Frank. Será que também, de alguma maneira, há uma fórmula de cápsula do tempo quando a gente lê Anne Frank? Uma forma, né? Um momento de você viajar no tempo. Será que a leitura nos propicia isso? E no caso da Anne Frank, que ela trata de um momento histórico, como a erupção do Vesúvio foi um momento histórico marcante, a Anne Frank traz um momento histórico marcante também, que foi qual? Qual momento histórico que a Anne Frank trata? Bem marcante. Segunda Vamos Guerra. colocar no... Aí, Fernanda, a Segunda Guerra Mundial. A Anne Frank estava adolescente, ela tinha acabado de fazer 13 anos, ela ganhou esse diário do pai dela, no aniversário dela, e imediatamente começaram a chegar cartas de chamado, né, do governo para a irmã dela, que ela tinha que se apresentar para ser removida dali. Então, o pai, que era uma pessoa engajada, já sabia o que estava acontecendo, já tinham fugido da Alemanha, estavam na Holanda, ficou desesperado, porque falou, a minha filha vai e não vai voltar nunca mais. Ela tinha uma irmã, Anne Frank, mais velha, né? Uns 17 anos. E, em seguida, o pai também recebeu essa carta. Então, naquele momento, o pai tinha uma empresa e ele já tinha bolado essa ideia de fazer um esconderijo lá. E levar a família lá para ficar 2 anos, que eles não sabiam quanto tempo ia ficar, mas eles ficaram 2 anos, né, escondidos lá. Então, eles viveram uma espécie de cápsula do tempo. E por que a gente tomou conhecimento? Porque, tal qual o Vesúvio paralisou as pessoas lá, por uma graça de Deus, né, a moça que tomava conta deles conseguiu recolher, depois da invasão dos nazistas, aqueles papéis ficaram todos espalhados, ela conseguiu juntar, guardar, e depois pôde entregar ao pai, que sobreviveu ao Holocausto. E ele daí, né, conseguiu a publicação dos escritos da Anne. Fala um pouquinho aí, Eliane. Esse é um documentário, né, Vidas Paralelas, retrata a história da Anne Frank por meio de páginas do seu diário. Então, a vida da adolescente vítima do Holocausto ficou conhecida mundialmente por meio do próprio diário, como a Cecília já falou, né? E foi feito um documentário no Netflix. Alguém já assistiu esse documentário, Vidas Paralelas? Coloca aqui no chat para nós. Vocês que são tão adeptos ao Netflix? Alguém já assistiu? Não? Fernando falou que não conhecia. Não assistiu, José? Então assistam, né? Você vai colocar hoje, Cecília, um trechinho? Vai dar tempo? Então, nós vamos colocar um trechinho para vocês verem o começo. Vocês vão ver um pouquinho da cidade que ela ficou, Amsterdã, na Holanda, na beira de um canal. As cidades, as casas na Holanda, vocês vão ver que são bem estreitinhas, porque na época de construção dessas casas, o imposto predial era cobrado pela metragem frontal. Então, as pessoas faziam casas bem estreitinhas para pagar menos impostos, olha que curiosidade. E elas eram bem compridas. Então, vocês vão ver as casinhas, uma ao lado da outra, e numa dessas funcionava a empresa do pai da Anne, que depois tornou-se aí o esconderijo da família. Vocês vão ver um trechinho, 2 trechinhos do diário importantes, e a gente frisou aqui
O segundo que ela vai ler para vocês, prestem atenção no segundo, que é o relato de 5 de abril de 44, que vai trazer para nós o objetivo da Anne, e eu achei sensacional, e prestem atenção. Eu vou desligar meu microfone, minha câmera, e vamos lá, vamos mergulhar aí nessa história bonita. Ele não deixou eu compartilhar minha câmera, não sei se aconteceu alguma coisa aqui, vamos tentar de novo, tá bom? Qualquer coisa você coloca a tela inteira. Daí vai. Aí acredito. Mas aí talvez não vá o som. Ah, é verdade. Agora acho que tá indo. Tá indo. On Saturday, July the 15th, 1944, Anne writes, "Dearest Kitty, it is utterly impossible for me to build my life on a foundation of chaos, suffering, and death. I see the world being slowly transformed into a wilderness. I hear the approaching thunder that one day will destroy us too. I feel the suffering of millions. And yet, when I look up at the sky, I somehow feel that everything will change for the better. That this cruelty too will end. That peace and tranquility will return once more. In the meantime, I must hold on to my ideals. Perhaps the day will come when I'll be able to realize them. Yours, Anne Marie Frank."
When this picture was taken, Anne, a Jewish girl of almost 13, was unaware of what she was going to be faced with. She did not know that she would be spending 2 years of her life in hiding in this house in Amsterdam, hardly able to see the sky or breathe the air, deprived of her freedom. She will hide here together with her family to escape from the Nazis. Here, she will be scared, but she will live, grow, and write a diary to an imaginary friend by the name of Kitty. Wednesday, April the 5th, 1944. My dearest Kitty, I need to have something besides husband and children to devote myself to. I don't want to have lived in vain like most people. I want to be useful or bring enjoyment to all people, even those I've never met. I want to go on living, even after my death. On August the 4th, 1944, she is arrested and deported. She disappeared, along with 1.5 million other kids and teens like her. Anne knew this evil. Nobody can ever forget it, because it keeps on digging within the survivors. Bom, só foi um gostinho aí, né? A gente viu esse documentário e quis compartilhar com vocês. Existem inúmeros filmes dela no YouTube. Existe também, recentemente, um projeto que foi feito lá na Holanda mesmo, muito bacana. Eles colocaram uma atriz, uma menina, como fosse a Anne Frank, criaram todo o contexto, os personagens, o pai, a família, tal, a irmã, a outra família que foi morar com eles, e no local, né, é bonito ver o cenário igualzinho. E ela, em vez de ter ganho o diário de papel, é como se ela tivesse ganho uma câmera. E são vários episódios, acho que são 8 episódios, está lá no YouTube, assistam que vocês vão gostar. Depois a gente pode pôr no Class também o endereço desses episódios para vocês verem. É assim, pensando que se fosse uma menina de hoje, ela iria talvez gravar e não escrever, né? Essa foi a ideia. Mas a gente vai voltar aqui para a apresentação, porque a Proeliana tem mais coisa para falar. E a aula já está quase sendo, né, finalizada. Bom, nós, né, da equipe de linguagem, nós vamos tudo isso. Por que nós começamos a falar da Anne Frank? Por que nós começamos a falar de cápsula do tempo? Porque nós vamos fazer um projeto chamado Cápsula do Tempo, Moraes.
E esse projeto vai ser um projeto de toda a equipe de linguagens, então, língua portuguesa, arte, educação física e inglês, né? Estará interligado aí nesse projeto. Qual que é o objetivo da parte de língua portuguesa? Então, cada um dos professores, a professora Tati, o professor Carlos e a professora Patrícia, vai falar no decorrer do ano sobre esse projeto com vocês e vão solicitar atividades da área deles. E da nossa área de língua portuguesa, o que vai ser solicitado para vocês? Um relato pessoal. Então, uma narração sobre um fato ou um acontecimento da vida de uma pessoa, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo em épocas de pandemia, que nós também estamos vivendo isolados, de uma certa forma. Por isso lembrar da Anne Frank, né? Não é uma guerra como a Segunda Guerra Mundial, mas é uma guerra invisível contra o coronavírus. Então tem essa relação. Cecília quer continuar, acrescentar alguma coisa? Eu falo. Esse projeto, então, visa, na área de língua portuguesa, falar um pouquinho sobre esse gênero relato pessoal. O ano passado, uma aluna me ligou desesperada que estava fazendo um vestibular à distância e me mandou a produção escrita dela. Era um relato pessoal que havia sido solicitado e ela se perdeu. E ela me mandou e eu analisei e falei, isso não é um relato pessoal. Você está contando um fato, mas não é um relato pessoal. E aí a gente conversou um pouquinho sobre o que seria um relato. Eu falei essas características para ela, olha só. Narração sobre um fato ou acontecimento marcante da vida de uma pessoa. Então, uma narrativa. Tipologia narrativa. Não é uma argumentação, você não vai colocar a sua opinião, isso não é o primeiro objetivo do texto. O primeiro objetivo do texto é narrar, contar uma história sobre você. Então, você tem que estar lá, na sua narrativa, e ela tem que ser subjetiva, totalmente virada para você. Você é o sujeito que vai se abrir para o leitor. No caso da Anne, ela chamava de Kitty. Ela deu um nome a essa amiga que, no fim, seríamos todos nós. Todos os amigos da Anne Frank. Todos que ela perdeu e que ela ganhou, como ela desejou, naquele relato que foi lido aí por último para nós. Que ela não queria ter uma simples vida de dona de casa, mas que ela queria fazer diferença. Ela queria levar alegria. Uma vez que o mundo estava tão na tristeza, ela queria levar algo importante para as pessoas. Dizer que o mundo vale a pena ser vivido. De alguma maneira ela conseguiu isso, né? Falar da condição humana, do que realmente tem valor. E a gente para pensar, o que será que realmente tem valor? Muito bem, quando você faz um relato, você tem que apresentar um tempo e um espaço bem definido. Aliás, por quê? Porque é uma narração. Então, se pedirem um texto desse tipo para você no vestibular, lembre-se disso. Uma narração, nós temos os 5 elementos da narrativa. Tem que estar presente ali, de alguma maneira, o tempo, o espaço, para você situar aquele fato. Você é o protagonista da história, é o narrador. Protagonista é o principal da história, certo? Muito bem. Pode ser descritivo, pode, você pode contar como era o local, como estavam as pessoas, como elas se sentiam, como você se sentia, descrever objetos, pessoas, e de acordo com o grau de intimidade, é o tipo de linguagem. Num vestibular, cuidado, porque é a norma padrão, tem que prestar atenção, escrita em norma padrão. Claro que se você utilizar ali um diálogo propositadamente, você vai poder usar uma outra variante linguística ali, porque vai se entender que você está se referindo àquela pessoa que estava na história. Mas depois você retoma a norma padrão para continuar. A gente sabe que o relato, ele pode ser oral também. Como pode ser escrito? A língua portuguesa, ela pode ser usada na oralidade, na escrita. No caso de um vestibular, claro que vai ser na escrita. Mas numa entrevista de emprego, você pode muito bem ser questionada a dar um relato pessoal. E aí você vai ter que saber se colocar de forma formal, oralmente, certo? Esse projeto Cápsula do Tempo, então vou abrir um pouquinho agora. A gente falou de língua portuguesa.
Ao cabo dele, lá no fim, em outubro, que vai ser a culminância desse projeto, você poderá colocar a sua marca na cápsula do tempo na linguagem que você achar melhor e mais tranquila para você. Então, durante o ano, os professores vão oferecer diversas atividades. Mas lembre-se, você precisa fazer pelo menos uma. Nós vamos ter uma planilha de linguagens para que você possa se expressar na linguagem que você quiser. Então, você não é obrigado a abrir sua câmera e gravar um exercício de educação física, por exemplo, para o nosso projeto. Você não é obrigado a escrever um relato nesse projeto. Você vai, sim, como a Anne se sentiu à vontade de escrever para falar do assunto, você vai procurar a linguagem que você mais se sentir confortável para descrever quem é você durante a pandemia, porque a pandemia é um momento marcante da história da humanidade. Assim como foi a gripe espanhola, lá atrás, 2017, 18, nós estamos vivendo um momento marcante da humanidade. Isso não acontece todo ano. Olha, eu tenho um pai que tem uma idade avançada e nunca passou por uma pandemia. Tem quase 90 anos. Fala, Sarinha. A pandemia já é um negócio marcante para nós colocar, né? Exatamente, esse é o objetivo da cápsula do tempo. Nós vamos fazer Então, uma caixa... falar, né, sobre a pandemia, falar o que a gente está passando hoje, tipo, Isso. sobre o que está acontecendo hoje em dia, da falta de coisa de oxigênio, dessa coisa de vacinação que está tendo, a falta de Isso. vacinação também, que está faltando vacinação. A gente Mas pode falar lembra, também. Sarinha, o texto tem que ser pessoal, não é um texto expositivo sobre a situação que nós estamos passando. É diferente o tipo de texto. Então, na verdade, a gente vai falar sobre a gente, o que a gente está passando, como que a gente está se sentindo nessa pandemia. É tipo, eu estou me sentindo bem, eu estou me sentindo horrorizada. É isso aí. Pode falar por escrita, Sarinha, mas você também, se tiver mais afinidade, pode trabalhar com a professora de arte, a Patrícia. Ela vai utilizar várias formas de linguagem. A visual, por exemplo, em termos de imagem fotográfica, eu sei que ela já está pedindo. Ela vai trabalhar com o desenho, com outras formas de expressão. Então, vocês vão escolher a forma de expressão, qual linguagem, dentro da área de linguagens, você vai eleger para deixar as suas impressões para um aluno de daqui a 10 anos. Um aluno que nunca viveu a pandemia. E essa cápsula vai ficar guardada lá na nossa biblioteca, e nós vamos, vai ser uma caixa mesmo, de plástico, nós vamos colocar pendrive com imagem, com o que vocês tiverem, nós vamos colocar papel, se vocês mandarem no papel, e lá vamos fechar essa cápsula, a professora Patrícia vai providenciar vai ser, a própria caixa já vai ser um objeto de arte, um memorial a esse tempo que a gente vive. E a gente vai colocar uma advertência, cuidado, não abra antes de 2031, por exemplo. Fala, ali. Ó, a Mônica escreveu aqui, quem for escrever vai ter que anexar no Class? Não, Mônica, agora a Cecília acabou de falar, vai ser um material que nós vamos deixar lá na biblioteca, um memorial mesmo do que aconteceu na pandemia. E aí o José colocou aqui, então vai fazer todas as atividades ou vai escolher apenas uma? Depende, se você quiser fazer de todos os professores, se sentir à vontade, você faz. Se você se sentir à vontade de fazer o de artes, ou só o de educação física, ou só o de inglês, ou só o de língua portuguesa. E é um projeto para o ano, né? É isso que eu acho que eles não entenderam. Não vai ser agora, tá? Que nós vamos... É um projeto que vai até o final do ano, até dia 13, né? De outubro. A ideia é 13 de outubro, viu, José Inácio? Por bimestre, nós vamos disponibilizar algumas atividades. É importante que o aluno faça pelo menos uma, para ir sentindo de que maneira ele se expressa melhor. Então, por exemplo, se nesse bimestre você optar por fazer a atividade de língua portuguesa, você faz. A nossa atividade de língua portuguesa vai ser entrar em contato com a Anne Frank de forma mais profunda.
por meio da leitura da Anne, ou por meio de assistir o vídeo da Anne, ou os documentários. Essa vai ser a atividade de língua portuguesa. Se você fizer de língua portuguesa, você já marcou seu ponto na planilha do projeto. Todos os professores já vão entender que você está participando. Então, basta por bimestre fazer uma do projeto. E aí, no final, você mesmo vai escolher, olha, de tudo que eu fiz, de tudo que eu participei, eu vou produzir este artefato cultural, que vai ser um relato autobiográfico meu, da minha experiência de pandemia. Ou a Sarinha pode falar assim, não, eu vou fazer um desenho, e eu vou fazer esse desenho até o fim do ano, eu vou fazer vários para mim, até quando eu resolver que vai ser esse que vai para a cápsula do tempo. E aí lá você vai colocar o seu nome, a data, porque esse aluno de 2031 que vai abrir essa cápsula, nossa, você já vai estar em outra vida, bem longe da escola, e de repente você vai ser conhecida por esse jovem do futuro, tá bom? E a gente, claro, depois lá na frente, a gente vai escolher um meio de receber os arquivos. Se nós já estivermos na escola presencialmente, a gente põe na caixa fisicamente o relato, o desenho. Se a pandemia piorar, a gente tiver só arquivos digitais, a gente também vai arrumar um jeito de recolher esses arquivos digitais por meio do Classroom, com certeza, mas não agora, tá bom? Por enquanto, vão devagarinho. Quando se tratar projeto Cápsula do Tempo, entendam, então, que não é uma obrigatoriedade de fazer em todas as disciplinas, mas de ficar à vontade para se expressar na linguagem com a qual você tem maior afinidade. Lembrando que em língua portuguesa é importante saber se virar no relato aí para os vestibulares, né, Eliane? Sim. E aí a gente deixou um endereço aqui embaixo, se você clicar, você vai ser orientado sobre como fazer um bom relato para vestibular, carta aberta, carta pessoal, tudo está interligado, são gêneros parecidos, tá? Então, para estudar mais, eu sei que o Fernando tem um grupinho aí de estudo com a Segur, dá uma visitada nesses gêneros, estudem esses gêneros, porque são solicitados em vestibular. E era isso. É isso, gente. Agradecemos a presença de vocês. Se tiverem alguma dúvida agora, a gente passa a palavra, a aula já está encerrando. Nós vamos postar esse material no Class, e lá mesmo vocês podem deixar perguntas sobre a aula passada, sobre essa, a gente vai responder pessoalmente para vocês. Ou mandar no privado para a gente, não tem problema nenhum. Sim. A gente vai ajudando aí de longe, mas de perto. Então é isso aí, um beijo para quem está na sala de aula, um beijo para vocês que estão em casa, um beijo para a Li, querida. Fez uma... Obrigada mais uma vez aí, parceria. Valeu, gente. Um beijo para vocês. Tchau, gente. Obrigado. Beijo. Tchau. Tchau, Pro. Tchau. Eu vou sair que daqui a pouco.